Olá, tudo certo com você? Me responda com sinceridade. Quem nunca ouviu falar sobre Atlântida? Um lugar que aparece nas mais diversas teorias conspiratórias e, ao mesmo tempo, faz parte da mitologia antiga. Mas e se eu dissesse que a cidade perdida de Atlântida não só existiu, como sua localização esteve debaixo dos nossos olhos durante todo esse tempo? Um segredo escondido em plena vista, ignorado porque sempre procuramos nos lugares errados. O tema é instigante, e por isso, o vídeo de hoje vai além das especulações comuns. Aqui, vou expor informações de forma direta, analisando com precisão, comparando relatos e associando pistas. Quero que você não se preocupe com likes. Agora, se o conteúdo te impressionar, você decide no final se vale a pena. Caso esteja sem tempo, adicione este vídeo aos seus favoritos, porque acredite, esse mini documentário vai mexer com suas convicções. Seja bem-vindo ao canal Véu da Humanidade, e você está prestes a atravessar o véu de um mundo proibido, onde as verdades ocultas vêm à tona. Atlântida. Desde cedo aprendemos que ela deveria estar escondida em algum ponto perdido. Talvez nas profundezas do Oceano Atlântico, quem sabe submersa no Mar Mediterrâneo, locais considerados mais prováveis para esconder uma civilização inteira. E então, inevitavelmente pensamos na Antártida. Mas não se engane, não é disso que estou falando. Quando afirmo que a localização de Atlântida estava sob nossos narizes, é porque essa informação foi revelada há muito tempo. Platão a descreveu de forma meticulosa. Tudo foi registrado em seus textos Timeu e Critias, nos quais descrevia detalhes sobre essa civilização extraordinária. O que poucos sabem é que esse conhecimento não nasceu na Grécia, mas sim no Egito. O que poucos sabem é que esse conhecimento não nasceu na Grécia, mas sim no Egito. Os registros que Platão utilizou foram baseados em histórias contadas por sacerdotes egípcios. E os detalhes contidos nesses textos são impressionantes. Hoje vamos colocar lado a lado esses relatos e compará-los com um lugar real, conhecido como estrutura de Richat, na Mauritânia. Talvez você não tenha ouvido falar desse local, mas ele é chamado de Olho do Saara ou Olho da África. Muitos desconhecem, mas esse é o candidato mais plausível para o local de Atlântida, pois as descrições feitas por Platão coincidem de forma assustadora com essa formação natural. E se isso soa exagerado para você, continue atenta, porque ao longo desse vídeo ficará evidente o porquê dessa ligação tão precisa. Antes, porém, é importante saber que a comunidade acadêmica e os historiadores tradicionais classificam Atlântida como uma simples lenda, uma história mitológica ou até mesmo pura invenção. Para muitos, trata-se de uma pseudo-história, criada sem fundamentos reais. Só que isso entra em total conflito com os relatos de Platão e de seu ancestral, Solon. Ambos descrevem Atlântida como um império de avanço impressionante, habitado por pessoas ricas, sábias e possuidoras de tecnologias e estruturas grandiosas, superiores às conhecidas na época. Essa civilização foi citada como próspera, cheia de luxo e de conhecimento. Mais do que isso, detentora de um poderio militar colossal, capaz de dominar povos e territórios. Contudo, seu destino foi trágico e repentino. De acordo com os relatos, a ilha teria sido destruída em um só instante, engolida pelas águas após um gigantesco terremoto, possivelmente seguido por um tsunami de proporções catastróficas. A partir deste ponto, quero que você acompanhe meu raciocínio com atenção. Platão, na verdade, não descobriu essas informações sozinho. Ele herdou tudo de Solon, um político, legislador e poeta que viveu em Atenas cerca de 2.600 anos atrás. Solon ficou conhecido por seu trabalho contra a corrupção política e os problemas sociais de sua cidade. Porém, em busca de mais conhecimento, decidiu viajar ao Egito, que naquela época possuía os registros históricos mais antigos e preservados do mundo. Em sua jornada, Solon visitou o templo dedicado à deusa Neith, na cidade de Sais, onde teve contato direto com sacerdotes egípcios que lhe contaram sobre a antiga Atlântida. Esse sacerdote traduziu os hieróglifos gravados nas paredes de pedra do antigo templo, revelando algo inacreditável. O Egito teria sido, em tempos remotos, uma colônia da poderosa Atlântida. Vale ressaltar que o templo de Neith não existe mais. Há muito tempo foi destruído
E hoje, seu local original estaria submerso ou escondido entre os pântanos e planaltos próximos ao rio Nilo. Felizmente, graças às anotações detalhadas deixadas por Solon, todo esse conhecimento foi preservado. Por 6 gerações, a família de Platão manteve esses registros, até que, aproximadamente 2.400 anos atrás, eles foram eternizados nos diálogos Timeu e Critias. Agora, vamos inverter a lógica e começar pelo fim. Quando a Atlântida teria sido destruída, segundo os relatos que Solon trouxe do Egito, o desastre que afundou a cidade teria ocorrido 9.000 anos antes de sua jornada até o templo. Como ele esteve no Egito há cerca de 2.600 anos, ao somarmos esses períodos, chegamos a aproximadamente 11.600 anos antes do nosso tempo atual. Curiosamente, essa data coincide de forma precisa com um evento climático catastrófico conhecido, que alterou o destino da Terra naquela época. O planeta enfrentou uma transformação drástica. As temperaturas globais mudaram de forma repentina, o nível dos mares subiu, e aproximadamente 75% dos mamíferos da América do Norte foram extintos. Além disso, há registros de incêndios de proporções globais, queimando cerca de 10% da superfície terrestre, incêndios tão devastadores que só encontram paralelo na extinção dos dinossauros. As evidências arqueológicas e geológicas desse período são amplamente documentadas, e, segundo diversos pesquisadores, esse desastre pode ter sido provocado pela queda de um cometa fragmentado. A questão é: seria esse o mesmo evento que causou a destruição de Atlântida? Se considerarmos a coincidência de datas, a probabilidade de essa sincronia ser mero acaso é infinitamente pequena. Aqui encontramos a primeira correspondência, mas ela não é a única. Atlântida, de acordo com os relatos, era composta por círculos concêntricos, 3 anéis de água alternados com 2 de terra, um padrão geométrico singular, que se destacava pela simetria perfeita. As palavras de Platão foram claras. Havia zonas alternadas de mar e terra, dispostas em círculos concêntricos, como se tivessem sido moldadas por um torno gigante. Cada anel mantinha a mesma distância do centro, criando uma estrutura única. Artistas e pesquisadores que se basearam nas descrições de Platão produziram ilustrações ao longo da história. Quando comparamos essas imagens com a atual estrutura de Richat, localizada na Mauritânia, o resultado é impressionante. Ao observar Richat de cima, é importante destacar que o que se vê é muito maior do que parece. Algumas imagens capturadas a partir de grandes altitudes mostram apenas parte dessa formação. Embora muitos mapas indiquem que ela possui cerca de 32 quilômetros de diâmetro, na verdade, sua extensão completa atinge aproximadamente 48 quilômetros de ponta a ponta. E é justamente esse tamanho colossal que só permite que se tenha uma visão completa da estrutura por imagens de satélite, diretamente do espaço. Antes da missão Gemini 4, em 1965, essa formação natural era praticamente desconhecida. Hoje se tornou ponto de referência para astronautas em órbita, e de forma inacreditável, ela permaneceu oculta da humanidade durante milhares de anos. Vistas do solo. As imagens não conseguem transmitir a verdadeira dimensão do que se observa. Apenas ao contemplá-la do alto, é possível perceber seus círculos perfeitos, desenhados um dentro do outro, como se um padrão ancestral estivesse marcado na própria crosta terrestre. Quando se caminha pelos arredores de Richat, o que para muitos poderia parecer uma simples colina, na verdade é um dos anéis externos dessa colossal estrutura. E o mais interessante é que a formação lembra nitidamente o formato de um olho, o que explica seu apelido de Olho do Saara, ou Olho da África. Localizada a cerca de 400 quilômetros continente adentro, a partir da costa da África Ocidental. Essa é uma região remota, praticamente inexplorada e desconhecida pela maioria das pessoas. O tamanho e a forma dessa estrutura são de fato fascinantes, mas o mais intrigante é que até hoje a ciência não sabe ao certo o que ela realmente é ou como se formou. Por muito tempo acreditou-se que fosse resultado do impacto de um meteoro, mas como nunca encontraram vestígios de tal colisão, essa hipótese acabou sendo descartada. A verdade é que os cientistas jamais viram algo semelhante em qualquer outro lugar do planeta.
Nenhuma formação natural conhecida apresenta esse padrão, essa simetria e esse diâmetro colossal. A Terra é formada por várias camadas, e a superfície onde vivemos, que sustenta oceanos e continentes, repousa sobre uma camada de rocha derretida. Essa camada externa não é contínua, mas sim dividida em grandes blocos chamados placas tectônicas. E quando essas placas se movem, provocam terremotos e erupções vulcânicas. A teoria mais aceita sobre a origem da estrutura de Richat diz que ela se formou há cerca de 100 milhões de anos, quando duas dessas placas se separaram. Nesse processo, uma bolha de magma subiu em direção à superfície, mas ao invés de originar um vulcão, empurrou a crosta para cima. Imagine um bolo crescendo no forno. Assim se formou a elevação que, com o passar dos milênios, foi moldada pela ação do tempo, da chuva e do vento. Em algum momento, essa bolha de magma teria desabado, e somada à erosão, criou os círculos concêntricos que enxergamos hoje. Mas mesmo sendo uma explicação aceita, essa teoria não foi comprovada, pois não existe nada igual em nenhum outro lugar da Terra. E aqui, a história fica ainda mais instigante. A maior curiosidade é que o diâmetro do círculo externo de Richat, com seus aproximadamente 23,5 quilômetros, corresponde exatamente às medidas fornecidas por Platão em seus registros. Quando convertemos a antiga unidade chamada estádio para o sistema métrico atual, segundo os escritos, a ilha de Atlântida possuía 127 estádios de diâmetro, o que dá cerca de 23,5 quilômetros. Coincidência? Para testar, amigos do canal realizaram diversas medições pelo Google Earth, obtendo resultados entre 21 e 24 quilômetros menos, mas a maioria delas marcava 22 quilômetros, praticamente dentro da margem descrita há mais de 2000 anos. Agora, onde isso nos leva? A resposta está justamente nessa precisão desconcertante. A estrutura de Richat não só apresenta os 3 círculos de água e 2 de terra que Platão descreveu, como seu diâmetro coincide de forma surpreendente com os registros deixados por ele e Solon. É claro que as medições atuais feitas pelo Google Earth podem apresentar pequenas variações, mas as semelhanças são fortes o bastante para levantar sérias questões sobre a origem dessa estrutura. Mas não para por aí. Outros é que essa descrição se encaixa com perfeição na geografia da região onde a estrutura de Richat se encontra. Um conjunto de elevações naturais envolve a área, e a disposição do terreno corresponde de forma estranha e precisa ao que foi relatado. Se você chegou até aqui e quer continuar desvendando segredos como esse, se inscreva agora no canal Véu da Humanidade. Assim você não perde os próximos capítulos dessa história proibida. Quero saber a sua opinião. Você acha que a estrutura de Richat é Atlântida ou pura coincidência? O que mais uma vez pode ser confirmado em Richat, onde as montanhas repousam exatamente ao norte da formação, seguindo à risca o relato de Platão. E não para por aí. Quando analisamos imagens de satélite mais detalhadas, é possível identificar marcas de antigos rios que desciam pelas encostas das montanhas e seguiam em direção à área central da estrutura. Imagine a cena, um local exuberante, com rios serpenteando entre montanhas, cercado por vegetação densa e, claro, suas famosas quedas d'água. Platão descreveu com clareza. As montanhas da ilha de Atlântida eram célebres pela sua beleza e abundância. Infelizmente, por ser um local remoto e inóspito, há pouquíssimas imagens feitas do solo dessas montanhas. Mas ao imaginar como esse cenário era há milhares de anos, não é difícil concluir que deveria ser de uma beleza inigualável. Rios, cachoeiras e vegetação frondosa dominavam o lugar onde hoje só existe areia e pedra. E se Platão estava certo sobre a cidade ter contato com o mar, isso também se encaixa. Analisando as imagens, existe uma grande abertura ao sul da estrutura de Richat. Caso houvesse água ali, seria a passagem perfeita entre a Atlântida e o oceano. Mais uma coincidência intrigante. É visível no relevo um padrão de desgaste que parece resultado de uma corrente de água em massa, ou até de uma onda colossal, que teria varrido a região de oeste para leste. Algumas marcas no terreno sugerem exatamente isso. Cientistas inclusive destacam que a estrutura apresenta sinais severos de erosão, o que fica evidente nas suas paredes circulares desgastadas. E Platão menciona que após o cataclismo, Atlântida teria afundado, transformando-se numa barreira intransponível de lama, impedindo as viagens marítimas naquela área. Se essas informações forem reais, então a estrutura de Richat poderia muito bem ter sido enterrada
sob toneladas de areia e lama, que avançaram sobre o deserto e o oceano. E se considerarmos outro detalhe essencial, a região ao redor da estrutura também bate com a descrição, uma planície extensa, suave e nivelada, exatamente como Platão descreveu. Não bastasse isso, existe ainda um fato pouco conhecido menos a areia do Saara Emsua, Iridium, material oceânico. Isso mesmo. Há muito tempo, essa vasta região desértica foi fundo de março. Agora imagine os restos de Atlântida repousando sob a areia escaldante do Saara. Eu apostaria alto nisso. E para deixar tudo ainda mais interessante, a própria geologia local revela mais um indício compatível. Platão escreveu que Atlântida foi construída usando pedras vermelhas, pretas e brancas extraídas tanto do centro da ilha quanto das áreas externas. E adivinhe, essa exata combinação de rochas é encontrada em abundância na região da estrutura de Richat. Coincidência demais? Ou mais uma peça de um quebra-cabeça antigo escondido diante de nossos olhos? Se essas conexões te impressionaram, clique no botão de se inscrever e faça parte da comunidade véu da humanidade. Aqui os segredos enterrados ganham voz. E comenta aí embaixo. Você acredita que a verdadeira Atlântida está sob as areias do Saara? Quero ver sua opinião nos comentários. Além das pedras pretas e vermelhas, essa região também revela rochas claras. Mais um detalhe que encaixa com a antiga descrição, mas vamos avançar. No documentário Visitando Atlântida, produzido em 2011, há imagens reveladoras de Richat. Eles investigaram a existência de água doce na parte central da estrutura e surpreendentemente encontraram. Cavaram um poço e confirmaram a presença de água mineral doce fluindo do subsolo, mesmo estando a centenas de quilômetros do oceano. Isso é crucial, porque Platão menciona que Poseidon teria criado duas fontes subterrâneas na ilha central, uma de água morna e outra de água fria, garantindo abastecimento constante à cidade. E se essa evidência moderna se confirmar, é mais uma peça desse enigma. Recapitulando as informações, temos vários pontos que coincidem: a destruição de Atlântida ocorrendo há 11.600 anos, exatamente no período da última grande seca global. Uma formação circular, compatível com os 3 anéis de água e 2 de terra, diâmetro de 23,5 km, batendo com as medidas convertidas do sistema antigo de estádios. Montanhas ao norte, com marcas de antigos rios fluindo para a parte central. Uma extensa planície ao redor da estrutura. A abertura ao sul, que poderia conectar Atlântida ao mar, caso o nível da água fosse mais elevado. Sinais de erosão compatíveis com um grande tsunami e água doce na ilha central, como relatado por Platão. E para quem achou pouco, mais uma coincidência poderosa, Platão descreve a Atlântida como habitada por muitos elefantes. E segundo o mesmo documentário, restos desses animais foram encontrados na área, além de registros em pinturas rupestres indicando a convivência com esses gigantes terrestres. Isso sem falar nos artefatos descobertos, ferramentas e joias de ouro, que evidenciam a presença de uma civilização avançada na região. E o detalhe final, para fechar esse quebra-cabeça: Atlântida seria rica em metais preciosos, incluindo cobre e ouro. E a Mauritânia, onde está Richat, é até hoje uma grande exportadora desses mesmos metais? Uma série de coincidências perfeitas, ou um antigo segredo enterrado à vista de todos? Questão crítica acima, mesmo considerando que, no auge da última era glacial, os oceanos estivessem 120 metros acima do nível atual, ainda assim, a menos que a geografia tenha sido drasticamente alterada por intensos movimentos tectônicos. E antes que alguém diga que isso seria impossível, vale lembrar do terremoto e tsunami no Japão. Em fatos como esse provam que a crosta terrestre pode mudar rapidamente frente a certas condições. Agora, imagine se a estrutura de Richat fosse um acidente geográfico natural, que não seria a primeira vez na história que o ser humano adapta e constrói sobre formações naturais. E fica mais interessante. Segundo a lenda, e onde? Na Nigéria, coincidência, mas quando somamos todas essas peças menos a estrutura circular, por fim, e Platão, o que torna curioso que justamente neste único relato, suas palavras fossem fictícias. Um detalhe que... E agora que você chegou até aqui, se esse vídeo te deixou com aquela pulga atrás da orelha, então não vá embora sem se inscrever no canal. Isso mesmo.
E comenta aqui embaixo, você acha que Richat é ou não é Atlântida? Quero muito saber a sua opinião, porque essa história não termina aqui. Ela só está começando.